Olá, olá, tudo bem? Aqui é o Daniel D'Arezzo e nesse conteúdo a gente vai falar sobre os diferentes tipos de pestana no violão, tá bom? Se você for uma pessoa que deseja saber mais sobre a pestana, ou seja, como fazer a pestana no violão, qual a diferença da pestana comprada, da pestana nos acordes de violão, né? Bom, enfim, a gente vai tratar os detalhes sobre esse assunto. Esse conteúdo, ele é para você que quer saber sobre isso, pois eu vou tratar disso com uma linguagem simples para que todos possam entender de uma vez por todas. Mas já adianto que esse será um conteúdo longo, tá? Porque temos muitos detalhes para poder revelar para você que quer aprender a tocar violão de verdade e esbarrou nessa questão da pestana. E se você quer aprender violão de verdade, sabe que é necessário empenho e prestar bastante atenção, tá beleza? Então agora vamos falar sobre a pestana comprada e começaremos com a seguinte pergunta. Nós podemos comprar uma pestana para colocar no nosso violão, tá? Mas na verdade, quando optamos por comprar um equipamento que faz a pestana, na verdade não estamos comprando a pestana, e sim um aparelhinho chamado capotraste ou capotrasto. Pode ser esses dois nomes, é mais comum capotraste, tá? E é muito comum alguém achar que comprar um capotraste vai ser a solução para os seus problemas em fazer a pestana no violão, por exemplo. Então, o capotraste do violão é essa pecinha aqui, né? Então, tem de vários modelos, né? Vários tipos que a gente pode encontrar. E o jeito que a gente geralmente coloca aqui no violão, ele abre e fecha assim, né? Você coloca aqui no braço do violão, por exemplo, de um jeito que ele pressione todas as cordas, né? Então, todas as cordas tem que ficar bem pressionadas quando você coloca ele aqui no violão. Ele tem que apertar em todas. Existem casos, né, quando você coloca, por exemplo, no violão, deixa eu tentar colocar de um jeito errado aqui. Tá vendo, ó? Esse som aqui apertou. Mas ó, esse primeiro aqui, ó, tá meio e esse aqui de cima tá meio rachando, então a gente só tem que tomar cuidado na hora de colocar a pestana para isso não acontecer. Então geralmente a gente organiza ele aqui de um jeito, né? E coloca, ó, de jeito que todas fica presa sem dar barulho de rachado aqui, tá bom? Ó. Então tem vários modelos, vários tipos, e essa é a forma mais simples de colocar aqui no violão. Esse aqui é de clipe, né? Você aperta, tem de botão, de elástico e tudo mais para você utilizar no seu violão. Se você tem dificuldade em fazer a pestana no violão, provavelmente já pesquisou esse equipamento na internet para você poder comprar. Talvez achando que ia ficar livre de fazer acorde com pestana no violão, talvez seguindo o conselho de uma pessoa que já tocava violão há mais tempo e não sabe para que serve. Bom, enfim, são N possibilidades. As pessoas geralmente entram na internet e digitam lá pestana, violão, Mercado Livre. Eu não sei se esse é o seu caso, né? Mas na verdade, isso não funciona assim. A gente não pode comprar uma pestana e ficar livre. A gente não pode comprar um capotraste e ficar livre da pestana. O capotraste, né, ou a pestana, desse exemplo, quando colocado no braço do violão, ele serve apenas para deslocar alguns acordes com mais facilidade. Ou seja, vamos supor que você conhece uma canção que tem 4 acordes, por exemplo, e nenhum desses acordes tem pestana. Nesse exemplo, você está tocando uma música na tonalidade de Dó maior, e os acordes são, por exemplo, o próprio Dó maior, representado pela cifra C. O outro acorde é um Lá menor, representado pela cifra AM. O outro acorde é um Ré menor, representado pela cifra DM, tá? A gente vai ter um Sol maior,
representado pela cifra G, e tudo isso numa sequência. Daí, por algum motivo, você quer subir essa música em um tom, por exemplo, né? Seja para treinar em tonalidade diferente a música, ou para ajustar a música, a tonalidade da voz de uma pessoa que está cantando. Às vezes essa pessoa canta um tom acima, né? Bom, os acordes transpostos, agora um tom acima, né? Vai passar a ser assim, Ré maior, representado pela cifra D. O Lá menor vai passar a ser Si menor, representado pela cifra BM, tá? O outro acorde, que é o Ré menor, vai passar a ser a Mi menor, representado pela cifra EM, e o Sol maior vai passar a ser Lá maior, representado pela cifra A. E como você pode perceber, no meio da sequência, que está um tom acima agora, né, vai aparecer o acorde de Si menor, que é representado pela cifra BM, né? E se você já toca violão, sabe que esse acorde tem uma pestana. Poderia ser tanto uma pestana se você fizer ele na segunda casa, quanto uma pestana se você fizer na sétima casa do violão. Sendo assim, se você for iniciante e não tiver as instruções corretas de como usar um capotraste, né? Ou para que serve um capotraste, por exemplo, né? Muita gente ignora essas orientações, você vai acabar achando que é só comprar uma pestana, é só comprar um capotraste, os seus problemas vão estar resolvidos, e não é por aí, tá? E é isso que eu quero te mostrar nesse trecho desse conteúdo. Mas eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Nesse exemplo, tá? Se você tiver um capotraste, o seu problema será resolvido, mas só nesse exemplo que eu estou te dando. Pois você deve apenas colocar o capotraste na segunda casa do violão e todos os acordes serão aumentados em um tom. Então você consegue chegar, né, resolver esse problema. E é só fazer as mesmas posições. Deixa eu mostrar para você qual seria essa ideia. Então vamos ao exemplo, né? Se a pessoa tem lá o acorde de Dó, Lá menor, Ré menor e Sol. E aí a pessoa quer aumentar esses acordes aí em um tom, né? Os acordes que ele consegue seria o seguinte, por exemplo, o Dó vai virar Ré maior, né? O Lá menor vai virar Si menor. Só que Si menor, ó, tem uma pestana, então já começa a dar um problema, né? O Ré menor vai virar Mi menor, também não tem pestana. E o Sol maior vai virar Lá maior. Nesse exemplo aqui, né, vai dar o Ré, Si menor, né, Mi menor e Lá. Só que o Si menor tem pestana. Como a gente faria isso? A gente desmancharia essa ideia de onde a gente quer ir e começaria a pensar no braço do violão em si. A gente já viu em outras aulas que cada casa do violão equivale a meio tom. Então, se a gente sabe que a primeira casa, meio tom. Então, qualquer acorde que eu faça no violão, por exemplo, Dó. Se eu venho aqui e coloco um capotraste na primeira casa e faço o mesmo acorde aqui, ó, quer dizer que eu aumentei esse Dó em meio tom, então é um Dó sustenido. Só que se eu aumentar aqui de novo, eu vou aumentar em um tom. Então, por exemplo, se eu faço aqui aquele formato do Dó, agora ele é um Ré, né? Aquele mesmo Ré que era aqui, mas por quê? Porque agora eu estou fazendo o mesmo formato de Dó com o capotraste na segunda casa. Então, ó, esse Dó passou a ser Ré, né? Esse Lá menor passou a ser Si menor, esse Ré menor passou a ser Mi menor, né? E esse Sol maior passou a ser Lá. Tudo porque o capotraste agora está na segunda casa. Então, nesse exemplo específico, ó, mudei a tonalidade para Ré. Né? Então, esse aqui é um exemplo de que o capotraste ele pode ajudar em alguns exemplos. A gente vai continuar estudando isso aqui com mais calma, para você entender e não ficar com dúvida. Mas, continuando aqui, né, o nosso assunto, né? Essa foi uma questão resolvida somente neste exemplo específico, tá?
mas o capotraste não vai resolver o seu problema de pestana de uma vez por todas. Ele vai te auxiliar em casos específicos como esse, quando você quer timbres diferenciados ou aumentar a tonalidade de uma canção com mais facilidade, né? Então nisso ele vai te ajudar. Mas tudo isso, toda essa explicação é muito relativo, depende do tom. Não adianta comprar uma pestana ou capotraste para resolver todos os seus problemas, pois não vai servir em todos os casos. Isso que tem que ficar bem claro. Eu peço desculpas por repetir essa informação mais de uma vez, mas é preciso ser o mais didático possível nesse vídeo, porque eu sempre posto vídeo e vejo as pessoas perguntando as mesmas coisas. Então vamos dar um outro exemplo aqui de uma pessoa que seguiu o conselho de um amigo de repente e hipoteticamente teve que comprar lá uma pestana ou um capotraste para o seu violão sem saber essas informações. Nesse exemplo, essa pessoa também está tocando uma música em Dó maior, tá? E os acordes dessa vez serão os seguintes. Vai aparecer lá o Dó maior, representado pela cifra C, tá? Depois vai aparecer um Lá menor, representado pela cifra AM, tá? Depois vai aparecer aí um Fá maior, representado pela cifra F, e depois vai aparecer o Sol maior, representado pela cifra G. Esse seria o segundo exemplo. Como essa pessoa que está tocando é uma pessoa que gosta de tocar violão e se acha esperto, foi lá e comprou o capotraste achando que vai ficar livre disso, a gente vai tentar colocar a pestana para poder subir a tonalidade em um tom, novamente, só para a gente ficar livre das pestanas. Então vamos ver o que vai acontecer? Porque nesse caso vai ter um problema do nosso amigo Fá maior. Só que eu quero te mostrar isso na prática, né? Porque o Fá maior ele é um acorde de pestana e não vai ser possível a gente alternar dentro desse exemplo. Bom, nesse outro exemplo, né, a gente vai ter lá o Dó, né? Dó, Lá menor, aí vai ter um Fá, que é um acorde com pestana, né? Fá, e o Sol. A gente está querendo eliminar a pestana, né, do nosso exemplo. Então vamos falar, beleza, quero subir isso aqui, ficar livre de pestana. Quero usar o capotraste para me ajudar a ficar livre de pestana. Então, se a pessoa está lá assim, Dó, Lá menor, Fá, nossa, tem dificuldade aqui na hora de fazer o Fá, eu vou colocar aqui a pestana na primeira casa. Aí na hora que vai fazer o Dó, já não dá certo, já começa a dar problema. Porque o Dó não vai precisar, porque se fizer o Dó aqui, vai ficar Dó sustenido. Então a pessoa começa a ver aquele exemplo anterior e fala, não, vou colocar na segunda casa, né? E vou aumentar isso em um tom. Então o Dó vai para Ré, né? O Dó vai para Ré, o Lá menor vai para Si menor, né? O Fá maior vai para Sol e no exemplo a gente tem o final, o último acorde, né, Dó, e o Sol vai para Lá. Então o que acontece? Aqui a gente vai fazer esse Ré, que seria no formato de Dó. Aqui a gente vai fazer esse Si menor, no formato de Lá menor. Só que quando a gente vai fazer o Fá, olha a pestana aparecendo aí de novo. Porque ou ele estaria aqui, tá? Ou ele estaria aqui, que seria o Fá que vira Sol. Então esse Sol, ele não pode ser esse, porque esse aqui é um Lá. Esse aqui é o Sol que a gente precisa, mas olha a pestana dele aqui de novo. Então o capotraste aqui não adiantou de nada. Por quê? Porque eu estou precisando aqui de fazer uma pestana. Então o capotraste ele não é um equipamento que você compra para ficar livre de pestana, para não fazer acordes com a pestana no violão, né? Esses acordes que a gente precisa de segurar mais de uma corda com um único dedo. Ele serve para te auxiliar em alguns elementos no violão, para aumentar a tonalidade com mais facilidade. Porque olha só, mesmo assim, eu com a pestana aqui eu estou fazendo Ré, Si menor, né? Sol, Lá. Então, onde eu teria pestana do Si menor e pestana do Si menor e um Sol com a pestana, de duas pestanas eu passei a ter uma. Então o que acontece? Ele ainda está me auxiliando, mas eu não fico livre de pestanas. Então a ideia de você tocar violão nunca é você ter um atalho para tocar músicas sem pestana. Talvez isso possa até acontecer em método de violão para iniciante, para que você consiga tocar suas primeiras músicas rápido, consiga ter resultado rápido,
porque para fazer a pestana é necessário fortalecer o músculo. Mas dentro do assunto do nosso vídeo, de maneira nenhuma você compra o capotraste ou tem um capotraste com o objetivo de ficar livre de pestana de uma vez por todas. Não é assim que funciona, beleza? Muito interessante esse exemplo, não é mesmo? Mostra com mais clareza, né? Mas muita gente que não sabe dessa dica simples se encanta, né, com a pestana no violão ou se encanta com a provável possibilidade de ficar livre de pestana por causa do preço do capotraste, né? A pessoa vai lá, vê o preço, ela se encanta. Geralmente um capotraste ele é muito acessível, tá? No momento que eu tô gravando esse conteúdo para você, o valor de mercado ele varia em torno aí de R$20 a R$70, dependendo do modelo, tá? E você pode chamar ele de capotraste, capotrasto ou pestana. No final das contas não faz mal. O nome mais usado é capotraste, tá? Mas o importante é você aprender a tocar o seu violão, se divertir, se comunicar com as pessoas de um jeito que elas entendam. Você falou do jeito que você falou, pestana, capotraste, você entendeu, tudo bem, tá? E se alguém falasse capotraste, capotrasto, pestana, dependendo do contexto, e a outra pessoa entender, tá resolvido, tá ótimo, não tem problema. Resolvemos então boa parte sobre esse assunto de pestana no violão, onde a gente abordou a questão de capotraste, dentro de um acorde relativa à mudança de tom, tá? E na questão da mudança de tom ainda, a gente pode ter um outro conteúdo, né, assim como esse, prolongar mais, mas vamos focar aqui na ideia da pestana, para a gente tentar resolver todos os problemas num conteúdo só, tá? Mais denso, mais bacana. Então, continuando dentro desse assunto, tá? Algumas pessoas, elas ainda têm dúvida com pestana, e a dúvida que gera geralmente é a seguinte: será que existe pestana para violão de corda de nylon, né? Ou, por exemplo, né? Será que existe pestana para violão de cordas de aço? Pode parecer simples para algumas pessoas, mas essas dúvidas são comuns. E na verdade, para essa pergunta sim, mas presta bem atenção. Tanto no violão de corda de aço quanto no violão de corda de nylon, a pestana existe. E você pode fazer no braço do violão para conseguir a sonoridade dos acordes que você pretende. Mas, tá? O mesmo capotraste que você usa para tocar violão nas cordas de aço é o mesmo para tocar o violão da corda de nylon. O capotrasto é o mesmo, mas o jeito de fazer a pestana pode mudar um pouquinho. Até onde a gente sabe, não tem distinção entre uma pestana e outra, entre um violão e outro. Mas algumas pessoas ficam muito confusas quando vão se comunicar sobre esse assunto. Então, para você que está vendo esse conteúdo e já toca violão, né? Às vezes você está vendo esse conteúdo e pode estar falando, não, pestana é pestana e pronto, mas não é bem assim não, tá? Você também pode estar cometendo esse erro de ignorar os detalhes, tá? E a confusão acontece bem nessa hora da nomenclatura, tá? Isso vai se tornar um pouco mais confuso quando a gente começa a pensar em 3 possibilidades muito comuns, tá? Que acontecem na aula de música com frequência. A número 1, pestana do violão. 2, pestana no violão. E 3, pestana para violão, tá? No primeiro caso, quando alguém fala de pestana do violão, ela está falando de uma peça específica no instrumento. Ó, pestana do violão, uma peça específica. Então, quando a gente fala pestana do violão, geralmente as pessoas estão falando sobre essa peça aqui, ó, do comecinho do braço do violão. Essa pecinha geralmente é uma peça de osso ou de um plástico bem duro, né, com sulcos assim, que serve para poder dar uma guia para as cordas aqui. E essa peça, às vezes tem casos de violão que cai e ela quebra e a pessoa precisa comprar uma pestana. Aí ela chega na loja e fala, eu quero uma pestana do violão, tá? E aí a pessoa vai e começa a confundir, ela não sabe se é capotraste, se é a pestana. Então aí começa, né? Tem essa peça que chama pestana e tem outras formas de você entender a pestana. Mas quando a pessoa fala de pestana do violão, geralmente está falando sobre essa peça. Quando alguém fala de outro jeito, né? Fala assim, pestana no violão. Ela está falando sobre o movimento de segurar mais de uma corda com um único dedo para fazer um acorde ou solo no violão,
por exemplo. Isso é pestana no violão. Quando a pessoa fala sobre pestana no violão, ela está falando de acordes, né, que tem a pestana. Você pode fazer qualquer acorde no violão utilizando a pestana, tá? Sempre dá para fazer o acorde sem utilizar a pestana e utilizando a pestana. E muitas vezes as pessoas falam: Daniel, dá para fazer, eu toco violão há algum tempo, dá para fazer o Fá sem pestana? Dá para você fazer o Fá sem pestana. Você pode simplesmente entender as notas do acorde e fazer dependendo do lugar. Dá para fazer o Si menor sem pestana? Dá também. Dá para fazer qualquer acorde sem pestana e com pestana. O que muda é o timbre. Mas quando a gente fala pestana no violão, a gente geralmente está falando dos acordes e do jeito de fazer aqui no violão. Você viu que a gente mudou apenas uma letra, né? No e do, e já mudou. E no outro caso é quando alguém fala sobre pestana para violão. Geralmente ela está falando sobre comprar um capotraste ou comprar uma pestana para colocar no violão. Então, no, do e para, né? Isso gera dúvida. Assim como qualquer outra peça do violão, a pestana do instrumento, ela também pode ser comprada, ela pode ser colocada ali no violão. A pestana do violão, ela pode ser trocada caso ela quebre, o violão passe por alguma manutenção de luthier, ou o violão teve uma queda, ela pode quebrar, né? E já aconteceu o caso também de pessoas acharem que a pestana serve para violão de marca específica, ou achar que o capotraste serve para violão de marcas específicas, tá? Por exemplo, uma pessoa tem um violão de Giorgio, ela acaba achando que tem que comprar uma pestana, comprar um capotraste para o violão de Giorgio, né? Se uma pessoa tem um violão Giannini, que são bem comuns assim, ela acha que ela tem que comprar uma pestana para o violão Giannini. E assim por diante, tá? E por mais que pareça simples, são comuns essas dúvidas, tá? Mas nada disso é verdade. O mesmo capotraste que é usado no violão de corda de nylon da marca de Giorgio, ele pode ser usado em violão de aço da marca Giannini, Yamaha, Tonante e por aí vai, tá? A marca do capotraste não muda, beleza? Mas existe um detalhe que você deve observar que ninguém fala em lugar nenhum, tá? Esse detalhe, eu nunca vi ninguém falando isso em escola de música, nem em aula particular, e ele é extremamente importante para que você tenha resultados excelentes quando a gente fala de capotraste, de pestana e tudo mais, tá? Esse detalhe é a curvatura do braço do violão e a curvatura da pestana ou a curvatura do capotraste. Deixa eu te explicar com mais detalhes que ideia que é essa. Existem violões com braço abaulado. Esse abaulamento é o que a gente chama de curvatura do braço. Vamos ver um exemplo visual para ficar bem mais fácil o entendimento disso que eu estou falando para você, que ninguém fala por aí e é extremamente valiosa essa informação. E quando uma pessoa fala sobre acordes para violão, geralmente ela está falando do capotraste, né? Aí sim, deixa eu pegar aqui, o capotraste pode estar entrando nessa onda, né? Eu quero uma pestana para colocar no violão. Porque as pessoas não falam muito capotraste ou capotrasto. Porque teve uma vez que eu fiz um comentário na internet que eu coloquei: você pode usar esse capotrasto, não sei o que. Aí teve uma pessoa que comentou assim, capotrasto, e colocou uma risada na frente. Mas na verdade é um leigo que não sabia que capotraste também pode chamar capotrasto ou pestana. A comunicação ela independe dessa ideia. Mas é muito importante saber que é muito mais utilizado a gente falar capotraste do que capotrasto, mas você pode utilizar essas duas nomenclaturas. E é exatamente a nomenclatura de pestana no violão, pestana do violão, pestana para violão, isso que começa a avacalhar ainda mais essa compreensão sobre o que a gente chama de pestana ou capotrasto. Por isso que a gente tem essas dúvidas. E se você tiver essa dúvida, consome esse vídeo, assiste ele várias vezes, procure entender, faça perguntas, porque são nesses detalhezinhos aí que a gente acaba tropeçando no nosso aprendizado. E a ideia, né, da gente ensinar violão online é que a gente possa pegar todos os detalhes e esmiuçar eles para que você não tenha dúvida. Essa diferença sutil é o que traz a qualidade do som para as pessoas que usam o capotraste corretamente, né? Então, conhecer o braço do seu violão
não vai trazer resultados práticos imediatos no instrumento, mas esse conhecimento, esse detalhe, né, a longo prazo vai trazer com que você entenda melhor o porquê você consegue fazer acordes com pestana no violão da marca X e não consegue fazer acordes com pestana no violão da marca Y, por exemplo. São diferentes os violões, beleza? O braço do instrumento influencia muito na sonoridade que você tira do violão. E eu estou falando, são milímetros, são detalhes de milímetros. Então presta atenção nisso, pois são nos pequenos detalhes que a gente encontra os maiores problemas, né? E como estamos em uma aula de violão, eu não poderia ir embora sem dar um exercício prático, ou pelo menos sugerir algo para você melhorar aí no seu instrumento, né? Agora eu vou deixar para você, né, uma ideia aí de um mini dicionário para você ver com as tríades dos acordes maiores com pestana no violão, para você estudar um por um. Vamos dar uma olhada nesses detalhes. Aqui entra uma questão complicadíssima de mostrar, é difícil mostrar na câmera, porque esse detalhe ele é muito minucioso, que é a curvatura do braço do violão. Se eu colocar assim um violão, ó, por mais que a gente tenta dar o zoom aqui, tenta mostrar, não sei se eu vou conseguir, ó. Aqui, ó, talvez aqui você consiga ver que o braço do violão ele é abaulado, ele tem uma curva, aqui essa parte é baixa, essa parte é baixa, então aqui, ó, dá pra ver um pouco mais, ó, tá vendo? Que ele tem uma curvatura aqui, ó, essa parte do meio é mais alta, mas isso são milímetros, e isso faz toda a diferença na hora de tocar violão. Eu tenho outro violão que eu acho que o braço dele é quadrado, né? Deixa eu ver aqui que não é abaulado. Esse violão aqui tem um braço quadrado, então quando você olha, ele é um braço reto, né? Ele não tem esse abaulamento que o outro violão tem. E tá aí uma grande diferença, né, de um violão para o outro. A sonoridade muda muito pouquinho, mas muda. O jeito de tocar muda milimetricamente, mas muda, tá? De forma grosseira, as pessoas não vão nem ver essa diferença. Mas existe outro detalhe para a gente poder observar. Se eu tenho um violão com braço quadrado, é interessante que eu use um capotraste, que na hora que for comprar um capotraste, eu compro um capotraste quadrado, né? O reto, né? O reto. E se eu tenho um violão abaulado, que eu compro o capotraste para o violão abaulado. Então, se você observar, ó, esse capotraste é um capotrasto reto. Então, eu tenho aqui a parte reta que eu coloco no braço do instrumento, tá? E aí fica mais... Esse aqui é um capotraste melhor para a gente poder utilizar em violão do braço reto. É só muda a cor praticamente. Por quê? Porque nas extremidades, né, na corda mais fina e na corda mais grossa, esse capotraste reto vai segurar melhor. E no braço abaulado, ele iria segurar menos a corda mizinha, a mais fininha e a mais grave. Então isso aqui poderia comprometer. Já esse capotraste, que é o capotraste que eu uso, né, para o meu violão, se você for reparar, ó, vou virar um pouquinho para cá, você vai ver que ele é pouca coisa curvado. Olha só, ele tem pouca coisa curvado aqui, enquanto esse aqui é reto, esse aqui é curvado. Se eu for chegando bem perto, ó, se dá para você ver que ele dá até um vão entre um e outro, tá vendo? Ó? Então esse é curvado, mas é milimétrico, tá? E esse é reto. E bicho, esse tipo de coisa eu nunca vi ninguém falar, ninguém explicar, mas faz total diferença quando você está no palco, quando você está tocando ou executando uma música, porque quando você usa o capotraste abaulado para o violão de braço abaulado, assim como é o meu violão, ele prende muito melhor as cordas, sem falar que dá muito mais segurança na hora de tocar, né? Principalmente se você estiver fazendo um show ou alguma coisa assim. Legal, né? Agora eu quero deixar as tríades de acordes menores com pestana no violão para você treinar, beleza? E aqui eu quero chamar a atenção para você procurar ouvir a diferença de um acorde maior e de um acorde menor ao tocar violão, porque isso é extremamente importante. O que manda é a sonoridade, tá? A prática pode até sair bem, mas a sonoridade é que vai ampliar os horizontes para você melhorar no violão a longo prazo. Então vamos às tríades de acordes maiores que utilizam pestana, né? Bom, vou fazer só os naturais mesmo para você ir treinando. O Dó, né? Maior. Pestana aqui na casa 3
dedo 2, corda 4, casa 5, dedo 3, corda 3, casa 5 e dedo 4, corda 2, casa 5. E na hora de tocar, a gente toca da quinta para baixo. Esse é o Dó maior utilizando a pestana, beleza? A pestana pode tanto pegar aqui em todas as cordas, como aqui da quinta para baixo, uma vez que a gente não está tocando aqui a corda mais grave, beleza? Eu sempre indico apertar todas, tá? Daí é muito fácil. Se eu quero ir para o Ré, basta eu arredar um tom para frente, ou seja, duas casas. Ó. Vou lá para a quinta casa, Ré maior de pestana, ou seja, pestana na quinta casa, dedo 2, corda 4, casa 7, dedo 3, corda 3, casa 7 e dedo 4, corda 2, casa 7. Na hora de tocar a mesma coisa, da quinta para baixo. A pestana pode tanto pegar em todas as cordas, como da quinta aqui para baixo. Beleza? Na hora de eu ir para o Mi, eu posso fazer a mesma forma e passar aqui para a sétima casa, por exemplo. Né? Pestana então na sétima casa, dedo 2, corda 4, casa 9, dedo 3, corda 3, casa 9 e dedo 4, corda 2, casa 9. Na hora de tocar, da quinta para baixo. Sempre a mesma forma. Tá? Então, ó, Dó, Ré, Mi. E agora o Fá. O Fá tá aqui na primeira casa. Ó. Fá. Ah, Daniel, poderia fazer o Fá aqui também na oitava? Poderia também, ó. Mi, Fá. Mas, tô te dando um exercício aqui, ó. O Fá vai estar aqui. Fá. O que seria o Fá? Pestana na primeira casa, dedo 2, corda 3, casa 2, dedo 4, corda 5, casa 3, dedo 3, corda 5, casa 3, dedo 4, corda 4, casa 3. Fá maior. Na hora de fazer o Fá, apertem todas aqui mesmo e toca todas as cordas também, beleza? Na hora de fazer o Sol, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, na terceira casa. Então é Fá, Fá sustenido, Sol, né? Então, Sol a mesma ideia, ó. Pestana, terceira casa, dedo 2, corda 3, casa 4, dedo 3, corda 5, casa 5 e dedo 4, corda 4, casa 5. Na hora de tocar, todas também. Ah, Daniel, mas o Sol, eu conheço aquele Sol assim. Você está me dando a ideia para fazer assim? Sim, porque você pode fazer qualquer acorde sem pestana ou com pestana, beleza? Depois, a gente vai vir para um Lá. É só pegar aqui e arredar aqui para a quinta casa o mesmo formato. Então, pestana na quinta casa, dedo 2, corda 3, casa 6, dedo 3, corda 5, casa 7 e dedo 4, corda 4, casa 7. Na hora de tocar, a gente toca da quinta para baixo. Esse é o Lá maior. E depois a gente pode fazer o mesmo formato aqui na casa 7, ó. Lá, Lá sustenido, Si, beleza? Ah, Daniel, tem aquele Si aqui também na segunda? Tem, mas eu quero que você faça esse Si aqui em cima, beleza? Na sétima casa, porque a gente veio com o Mi aqui até a sétima, então esse Si a gente vai estar aqui na sétima. Então, pestana na sétima casa, dedo 2, corda 3, casa 8, dedo 3, corda 5, casa 9 e dedo 4, corda 4, casa 9. Na hora de tocar, a gente toca em todas aqui, tá bom? Então, basicamente é isso, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá bom? Esses foram os maiores, que eu quero que você treine um por um. É só você fazer um por um, sem problemas, ó. Dó, procura ouvir. Você pode fazer assim, Dó sem pestana, Dó com pestana. Aí Ré. Ré sem pestana, Ré com pestana. Ó. Aí Mi. Mi sem pestana, Mi com pestana. Aí Fá. Aí o Fá, a gente poderia fazer ele sem pestana aqui, ó. Tá vendo? Mas o Fá eu não quero trabalhar essa ideia sem pestana, não. Eu quero que você faça com a pestana mesmo. Porque quando a gente começa a explicar o Fá sem pestana, alguns alunos ficam preguiçosos e não estudam direito, né?
pode fazer tanto aqui, né, quanto aqui, nesse meio aqui, mas eu quero que você faça ele com pestana, tá? Depois Sol, sem pestana, Sol com pestana. Depois Lá, sem pestana, com pestana. Depois o Si, tá? Ó. O Si sem pestana estaria aqui, ó, tá? Mas eu quero que a gente faça ele aqui, assim como o Fá, a gente vai fazer só com pestana, tá bom? Então, basicamente, é isso aí. Ó, Fá e o Si com pestana. Os outros você vai treinar sem pestana, com pestana, sem pestana, com pestana, sem pestana, com pestana. Fá com pestana. Sol, sem pestana, com pestana. Lá, sem pestana, com pestana. E o Si com pestana. Tá? Vai ficar assim, ó. Né? Aqui o Lá e o Si. E é isso aí. Então, nos menores, a gente vai ter aqui Dó menor, pestana na casa 3, dedo 2, corda 2, casa 4, dedo 3, corda 4, casa 5, dedo 4, corda 3, casa 5. Na hora de tocar, toca aqui da quinta para baixo, tá? Dó menor. Ré menor, essa mesma ideia a partir da quinta casa. Pestana na quinta casa, dedo 2, corda 2, casa 6, dedo 3, corda 4, casa 7, dedo 4, corda 3, casa 7. Na hora de tocar, toca da quinta para baixo, tá? Próximo acorde, Mi menor, ou seja, aquele mesmo que estava aqui, a gente vai fazer aqui o mesmo formato na sétima casa. Pestana na sétima casa, dedo 2, corda 2, casa 8, dedo 3, corda 4, casa 9, dedo 4, corda 3, casa 9. E aqui a gente toca da quinta para baixo, ok? Então aqui a gente tem Mi menor. O Fá menor a gente vai ter aqui na primeira casa de novo. Então o que seria? Pestana na primeira casa, a gente não vai usar o dedo 2, depois dedo 3, corda 5, casa 3, dedo 4, corda 4, casa 3. E toca todas as cordas. O Sol, a gente vai fazer essa mesma ideia aqui na terceira casa. Pestana na terceira casa, dedo 3, corda 5, casa 5, dedo 4, corda 4, casa 5, beleza? Quando a gente faz esses e não utiliza o dedo 2 para fazer aqui o acorde, né, que seria o Sol maior, a gente pode usar ele para ajudar a apertar aqui a pestana no violão, né? O Lá menor, a gente faz essa mesma ideia com a pestana na quinta casa. Pestana na quinta casa, dedo 3, corda 5, casa 7, dedo 4, corda 4, casa 7. Então, Lá menor aqui de pestana. E o Si menor, a mesma ideia na sétima casa. Então, pestana na sétima casa, dedo 3, corda 5, casa 9, dedo 4, corda 4, casa 9. Toca aqui em todas. E aí a gente pode fazer os exercícios de novo, né? Por exemplo, Dó menor, só que na hora de fazer o exercício menor, eu quero chamar a atenção sobre a ideia da sonoridade. Em vez de você fazer, por exemplo, menor com pestana, sem pestana e com pestana, eu queria que você fizesse, ó, maior, menor. Então seria Dó maior, Dó menor. Ré maior, Ré menor. Mi maior, Mi menor. Fá maior, Fá menor. Sol maior, Sol menor. Lá maior, Lá menor. Si maior, Si menor. Esse Si ainda tá dando um estraladinho aqui. Então o que acontece? Você vai perceber que quando você tá aqui na parte de baixo, né, vamos falar assim, quando você faz o Dó, é como se você estivesse pegando a terceira corda e passando ela uma casa para trás, né? Ó. E quando você está em cima, né, você percebe que é só tirar o dedo do meio aqui, ó. Sol maior, Sol menor. Lá maior, Lá menor.
Então você começa a perceber muito melhor o braço do violão. Você fala, ah, tá aqui o maior, tá aqui o menor, tá aqui o maior, opa, tira o dedo, tá aqui o menor. Isso começa a facilitar você enxergar os acordes com mais facilidade e treinar o seu ouvido também. Então, espero que você tenha gostado, né? Por hoje é isso. Se você viu algum detalhe, alguma coisa que você não sabia nesse conteúdo, se gostou, compartilha com seus amigos, pois são seus compartilhamentos que mantêm esse projeto de aulas de violão no ar, né? Clique abaixo, saiba mais sobre o nosso treinamento de violão online, em que a gente pega pela mão do zero, te leva até o nível semiprofissional. Se inscreve para você participar do nosso workshop gratuito de violão, chamado Semana Meu Violão, que a gente faz periodicamente. E eu vou ficando por aqui, deixando um grande abraço, e tá tudo aqui na descrição se você estiver vendo pelo YouTube, e se você estiver vendo por outra página, né, pode estar acima ou do lado, mas eu sempre deixo mais informações para você aí, beleza? Eu sou Daniel D'Arezzo e te vejo dentro da plataforma de estudos de violão. Um grande abraço. Tchau, tchau. Se você gostou desse conteúdo, estiver vendo aqui pelo YouTube, desce aí, deixa o seu like aqui clicando no joinha. Em seguida, se inscreve no nosso canal, caso você não seja inscrito, e para receber os nossos vídeos em primeira mão, clica no sininho e ativa aí as notificações, beleza?